Análise do Código Tributário Nacional, no livro 1º, Sistema Tributário Nacional, título 1 das disposições gerais, vamos tratar do artigo 5º. Artigo 5º. Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então está aqui definido no artigo 5º quais são os tributos segundo o CTN. Nós vimos no artigo 3º o conceito de tributo, que é toda prestação pecuniária compulsória não constituída como sanção de ato ilícito, instituída por lei e cobrada mediante uma atividade plenamente vinculada. Agora, quais são as espécies segundo o Código? São tributos, taxas e contribuições de melhoria. O Código Tributário Nacional, então, adotou a teoria tripartida dos tributos, estabelecendo os 3 tributos. Porém, a teoria adotada pela doutrina e pela jurisprudência dos tribunais superiores é que a Constituição de 1988 inaugurou e trouxe novas espécies tributárias. Então, passou-se a adotar atualmente, em ampla maioria, a teoria quinquipartida, ou seja, são 5 os tributos. São eles impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Então é importante ressaltar, embora o artigo 5º trata de impostos, taxas e contribuições de melhoria, a doutrina e a jurisprudência já adotam, e a própria Constituição adota a teoria quinquipartida, em que são 5 os tributos existentes no ordenamento jurídico. Importante ter em mente a classificação dos tributos, que traz aí uma série de conceitos aí sobre o que seriam os vários tipos de tributo. Primeiro, tributo vinculado. Tributo vinculado ocorre quando o fato gerador relaciona-se a alguma contraprestação por parte do Estado, por exemplo, taxas e contribuições de melhoria. Tributo não vinculado, ao contrário do tributo vinculado, ele não se relaciona a alguma contraprestação. Um exemplo aí de tributo não vinculado são os impostos. Eles não geram uma contraprestação. Um tributo vinculado, por exemplo, as taxas, que há uma contraprestação. O Estado tem que atuar para que ocorra a cobrança. As contribuições de melhoria também são tributos vinculados. Temos ainda o tributo de arrecadação vinculada, ou seja, a arrecadação ela deve ser utilizada no fim que justificou sua criação. Também tributo de arrecadação não vinculada pode ser utilizada livremente, atendidos os preceitos orçamentários. Então, o tributo de arrecadação vinculada, a arrecadação deve ser utilizada no fim que justificou sua criação, e o tributo de arrecadação não vinculada não tem essa vinculação. Por exemplo, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Tributo fiscal. O tributo fiscal tem a finalidade principal de arrecadar recursos para cobrir as despesas públicas. Então são os tributos mais comuns: imposto de renda, IPTU, ICMS, IPVA, ITBI, ITCMD, ISS, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório. Agora temos o tributo extrafiscal, ou seja, aquele que não tem finalidade principal de arrecadar. Ele tem basicamente uma finalidade de equilibrar a economia, de atuar como intervenção econômica, por isso extrafiscal. Temos ainda o tributo parafiscal, que são as arrecadações que se obtém, pelos órgãos autônomos, por exemplo, a OAB, o Conselho Regional de Medicina, são os órgãos de classe que arrecadam o tributo parafiscal. Temos o tributo in natura, que é aquele em que ocorre o pagamento de tributo em bens. O tributo in labore, em que o pagamento ocorre em serviços. Lembrando que não existe tributo in natura e tributo in labore no sistema jurídico brasileiro. Tributo direto ocorre quando o contribuinte ele diretamente participa e também ele é o contribuinte de fato também. Contribuinte de fato e contribuinte de direito, por isso tributo direto. Agora existe ainda o tributo indireto. Nesse tributo indireto, o contribuinte de direito ele recolhe o valor aos cofres públicos, mas transfere o ônus econômicos para outra pessoa, contribuinte de fato. Exemplo, no caso, o ICMS, em que o contribuinte de direito, a empresa que vai pagar o ICMS para o Estado, porém ela repassa esse ônus para o consumidor que compra aquele produto. Da mesma forma, o IPI também. Temos ainda tributo real,
que é aquele graduado unicamente em função do aspecto econômico da operação. Por exemplo, o IPVA. O tributo real leva-se em consideração a coisa, o produto. Já o tributo pessoal, ele varia de acordo com a função das condições de cada contribuinte, por exemplo, o imposto de renda. Temos o tributo proporcional. O ônus da carga tributária ele é repartido de maneira igualitária entre várias classes de renda da sociedade. Tributo progressivo, a alíquota aumenta à medida que aumenta também a sua base de cálculo. A carga tributária é maior que a classe de renda alta, por exemplo, o IPTU, o IP. Tributo regressivo ocorre quando a alíquota diminui à medida que aumenta sua base de cálculo. A carga tributária é maior para as classes de renda baixa, por exemplo, o ICMS. Então, temos aí artigo 5º, os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria, esses três tipos. O sistema atualmente do ordenamento jurídico, as doutrinas e jurisprudências adotam o sistema quinquepartido: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, contribuições especiais.